Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. É mais um motivo de alegria estarmos no templo para engrandecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas nesse momento, eu gostaria que a igreja refletisse um pouco em meio às dificuldades que passamos, em meio às lutas, em meio a essa pandemia que tem, até certo ponto, nos tirado um pouco a paciência. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, caminharão e não se cansarão. Eu vou estar orando nesse momento, mas que você, com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua reverência, clame ao Senhor pelas nações, pela nossa cidade, pelas suas vidas espirituais. Senhor Deus, Pai eterno, que nesse momento, Senhor Deus, Tu possa invadir os nossos corações, mas que Tu venha, Pai, no Teu sentido, que nós, como servos do Senhor, possamos Te buscar em espírito e em verdade. Que nesse momento, Senhor Deus, a Tua onipresença vá nos leitos dos hospitais. Quantas enfermidades, Senhor Deus, essas pessoas têm passado, mas a necessidade, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, de Te encontrar, de buscar calmaria, de conforto aos familiares, Senhor Deus, pois não tem sido fácil. Os sinais estão vindo a cada vez mais, mas devemos, Senhor Deus, continuar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Tu deste o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados, mas eu não só posso agradecer orando, eu tenho que agradecer absolvendo os Teus mandamentos e praticando todos os dias da minha vida. Aos irmãos que não puderam estar aqui essa noite, que a Tua onipotência, onisciência e onipresença invada cada lar neste momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus amados, vamos estar louvando, como de costume. Eu sempre falo um pouco das canções. Essa em Isaías 9, versículos 6 e 7 nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado que está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim, embaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O menino nasceu, como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim, embaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. A igreja. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva, Senhor.
Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva, Senhor, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho, se nos viu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva, Senhor, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Leva, Senhor, leva a tua igreja, Senhor Deus, abra as portas para cada um dos teus servos, Pai. Necessitamos do encontro, necessitamos, Pai, viver face a face, mas nos molda, Senhor Deus, nos faz ter uma verdadeira comunhão contigo, Senhor. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre toda a sua igreja. Eu convido a igreja nesse momento a se colocar de pé e que possamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, vamos estar lendo do versículo 11 ao 22º. Eu vou pedir que a irmã Elaine e a irmã Valcléria possam estar me auxiliando nessa leitura. Amém, igreja? Amém. O interessante dessa leitura, irmãos,
que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio, e monte ele todas as gentes. Desta casa, agora exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? responder-lhe-se-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e o serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Amém, igreja? Eu gostaria eu sei que cada Bíblia tem a sua versão, mas que nós possamos estar lendo o versículo 14, toda a igreja. E se o meu povo Amém, irmãos. Se o meu povo, nós fazemos parte, com certeza, desse reencontro com o Senhor para ver face a face. Mas que nós, num todo, possamos sempre orar e buscar o Senhor todos os dias. Eu gostaria que o irmão Alberto estivesse lendo por essa palavra, pela igreja, pelo renovo, para que a gente possa a cada dia fazer como a palavra nos diz: se o meu povo. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor amado, por nossas vidas. Te louvamos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós, ó Deus. Nós queremos te rogar nesse instante, ó Pai amado, por esta igreja, ó Pai amado. Te rogar que o Senhor esteja, ó Pai amado, trabalhando em nossos corações, ó Pai amado, nas nossas vidas, ó Deus, na nossa vida espiritual, emocional, financeira, ó Pai amado. Que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai amado, em cada um de nós, derramando, ó Pai amado, do Teu cuidado, da Tua orientação, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai amado, por sentir o Senhor trabalhar em nossas vidas, por saber que Tu estás presente, ó Deus, junto a nós, cuidando, ó Pai,
de cada um de nós, sustentando-nos, ó Deus, pelas tuas mãos, ó Pai amado, poderosas. Ó Pai amado, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai amado, porque tu ensinas, assim como tu falastes ao teu servo Salomão naquele dia ali, ó Pai amado, quando ele estava sendo empossado ao trono, que se ele te buscasse, ó Pai amado, ele certamente te acharia, ele certamente tu estarias presente no meio dele, certamente tu sararias a sua terra, ó Pai amado, certamente tu o sararia de todos os seus problemas. Mas tu disseste, ó Pai amado, que tão somente aquele que te buscasse, aquele que estivesse, ó Pai amado, diante de ti, te obedecendo, ó Pai amado, todos os dias da sua vida. Nós somos falhos, ó Pai amado, nós somos pecadores, ó Deus, mas nós carecemos sim das tuas misericórdias, ó Deus. Nós precisamos sim, ó Pai amado, do teu cuidado sobre nós, da tua mão sobre nós, nos sustentando, ó Pai amado, cuidando, ó Pai amado, de cada um de nós. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai amado, porque nós temos a certeza, ó Deus, que tu estás presente, ó Deus, no meio de nós. Muito obrigado, ó Pai amado, por esta igreja, ó Pai Santo. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, continue abençoando cada servo teu, cada membro desta igreja que se dedica, ó Pai amado, que tem reconhecido que só tu és o Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso, és o Deus que cuida. Ó Pai querido, no nome de Jesus, ser com essas vidas, Pai. Ser com a vida dos seus filhos, ser com a vida das suas esposas, dos seus esposos, dos seus entes queridos. Sim, Pai amado, alcança, ó Deus, a cada um deles, ó Deus. Alcança com a tua misericórdia, alcança com as tuas bênçãos, alcança, ó Pai amado, com a tua provisão. Ó Pai querido, muito obrigado, ó Pai amado, por este culto esta noite, pela oportunidade ímpar, ó Deus, que temos de estar aqui mediante a tua presença santa e maravilhosa, a te prestar esse culto que só a ti devemos. Muito obrigado, ó Pai amado, porque tu nos fazes reconhecer isso, que tudo provém de ti. Nada temos que não provenha de ti, ó Pai, porque tu és o único Deus, tu és o Deus provedor, tu és o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ó Pai querido, que tu sejas, ó Pai Santo, com todos os atores desse culto, com os irmãos que estão à frente, ó Pai amado, desse trabalho, que estão no grupo de louvor, com o teu servo que trará mensagem aos nossos corações, com nós outros que estamos aqui, ó Pai amado, também no intuito de prestar um culto de louvor e gratidão ao teu nome. Ser com as nossas vidas, Pai, continue nos abençoando. Ao teu servo pastor, que nesse momento está ausente aqui da igreja, mas o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor continue abençoando a ele, abençoando também a sua família, abençoando os enfermos dessa igreja, abençoando os que estão desempregados, Pai, abençoando os que estão tristes e abatidos. Resgata cada um, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Deus. Muito obrigado, mais uma vez eu te louvo por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde o início do culto, é momento de adoração, é momento de gratidão a Deus, né? E sou grato, mais uma vez, estar com os irmãos. Ao meu amigo vizinho B, né, que foi vizinho de Dona Raimunda também, a gente agradece a visita, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que Deus possa estar cada vez mais fortalecendo vocês. Agora, nesse momento de confraternização, essa canção, ela tem por título, Digno és. Realmente, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em Apocalipse 4:11, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existirá e formaram criaturas. Então que a gente possa dizer sempre que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Digno é de tomar o livro e abrir o selo, pois foste morto e com teu sangue compraste pra Deus
todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituísse reis e sacerdotes. Digno é de tomar o livro e abrir o selo, pois fosse morto e com teu sangue comprasse pra Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituísse reis e sacerdotes. Sobre toda a terra, se reinarão sobre toda a terra. Digno é o Cordeiro de receber a sabedoria, a riqueza, força e poder, todo o poder. a Ele toda honra, glória e louvor. Te damos louvor. Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Ele é santo, Ele é o Senhor. Digno é de tomar o livro e abrir o selo, pois fosse morto e com teu sangue compraste pra Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes. E reinarão sobre toda a terra, sobre toda a terra. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber a sabedoria, a riqueza, a força e poder, todo o poder. a Ele toda a honra, glória e louvor. Te damos louvor. Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Ele é santo, Ele é o Senhor. Amém, amém. Ele é digno de receber todo louvor. Mas, irmão Lucivaldo, eu gostaria que o irmão, que a igreja nos ajudasse nesse louvor, nesse refrão. A igreja podia se colocar de pé, irmão? Vamos se colocar de pé. Vamos, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu sei que nós, no momento, não podemos apertar as mãos. Vamos manter o distanciamento social, fazer todos os procedimentos. Mas vamos agradecer em meio às dificuldades. Porque, como diz a canção, Ele é digno de receber. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria, riqueza, força e poder. A igreja. Todo o poder. A Ele toda honra, glória e louvor. Te damos louvor. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Jesus. Porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Amém, amém, igreja. E, dando continuidade, porque Ele é santo, Ele é o Senhor. Um dia veremos, face a face, o Senhor. Eu creio, igreja.
Em meio, muitas vezes, as coisas querem nos impedir na caminhada. Mas eu creio que um dia veremos face a face o Senhor. Essa canção, em 1 Coríntios 13, 12, nos relata: porque agora vemos como por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas entendo, então conhecerei plenamente, como também sua plenitude conhecido. Paulo relata: então veremos como um espelho, ou então face a face, que a igreja veja o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar como de emoção o privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver o teu perto, bem junto a mim, olhar em teus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo vindo. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia, porém, eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Que possamos realmente ver o seu rosto como ele é. Os irmãos, é um momento de dízimos e ofertas. Não falo do lado financeiro, mas que nós possamos nos ofertarmos na obra do Senhor, nos entregarmos verdadeiramente. É isso que ele quer, uma verdadeira entrega dos seus servos, para que fomos chamados. Essa canção, ela tem vários versículos que acompanham ela. Mas em Salmos 90, 12, nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que cada irmão alcance na presença do Senhor um coração sábio. A palavra vai dizer lá na frente: resisti ao diabo e ele se afastará de vós. Essa resistência, ela tem que ser todos os dias. Coração igual ao teu.
dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto olhares pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, irmãos. Amém. Que bela canção. Por mais que muitas vezes a gente não quer, mas temos que sempre pedir um coração igual ao do Senhor, para que possamos contemplar a sua face. Antes de pedir oração, nós lemos em 2 Crônicas 7, do 11 ao 22º. Mas olhando agora nesse momento, enquanto essa canção era tocada, me veio o versículo 16, que nos diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu creio, irmãos, que os olhos do Senhor estão fixos nesta casa, e muito mais em cada coração dos irmãos. Creio,
Gostaria de pedir à irmã Valcléria que orasse pelos dízimos e ofertas. E em seguida, eu gostaria que a irmã Maria Helena estivesse orando pelo mensageiro desta noite. Que Deus use ele para falar aos nossos corações. Amém. Amém, Jesus, louvado, ó Deus, engrandecido, ó Pai, seja o teu nome, ó Deus. É motivo, ó Deus, de alegria estarmos aqui nessa noite reunidos e nós te damos graças por essa oportunidade, meu Deus, única que o Senhor nos permite adorar o teu nome nesta casa, Senhor. Muito obrigado pelo hoje que o Senhor nos concedeu, por esse presente, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, Senhor, e pela tua presença, meu Deus, que é viva no nosso meio, no nosso coração. Senhor, o Senhor disse que nós nos santificássemos, ó Deus, que nós, meu Deus, purificássemos nossos corações e mente, o nosso corpo, ó Deus, para que ele fosse morada do teu Espírito Santo, ó Deus. E nós te dizemos nessa noite: eis-nos aqui, ó Pai, buscando, ó Deus, em Ti, meu Deus, essa santificação, essa purificação. Mas antes de tudo, Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas aflições, às vezes as nossas vidas até secundárias, ó Deus, e seculares, onde muitas vezes nós colocamos diante de todas as coisas, antes do teu reino, antes da tua palavra, antes de outras coisas, Senhor. Seja o que for, Pai, que nós carreguemos dentro de nós, que o Senhor nos abençoe e nos perdoe, ó Pai. Nessa noite nós também queremos depositar no teu altar, Senhor, todos os dízimos e ofertas aqui lançadas, ó Deus, para o crescimento do teu reino, ó Deus. Fala ao coração, os nossos corações, nos instrui a maneira devida de usarmos, ó Deus, esse dinheiro, pois esse dinheiro o Senhor não precisa. O Senhor é o dono do ouro e da prata, ó Deus, mas é necessário sabedoria para o bom uso e fundamento, ó Deus, disso tudo que aqui foi lançado, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nós clamamos e buscamos a tua ajuda, Senhor. Mas nós também estamos aqui nessa noite para depositarmos os nossos corações, as nossas vidas diante do teu altar. Pois nós não viemos na tua casa essa noite para assistir um culto, ó Deus, como se assiste qualquer programa. Nós viemos nessa noite prestar um culto de alegria, de gratidão, ó Deus, das nossas vidas, porque de domingo a domingo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, permanece, pois, conosco, pois assim nós te oramos e nós te agradecemos. No nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Amém. Amantíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos continuar te louvando, ó Deus. Te louvando, ó Deus, porque a tua palavra, por si só, através do teu Santo Espírito, ela já fala aos nossos corações. Ela já molda os nossos corações e muda as nossas mentes, ó Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra, ó Deus, ela existe, ó Deus, para nos exortar, ó Deus, para nos ensinar, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque a tua palavra nos mostra o caminho, Senhor Jesus. Nós te colocamos, ó Deus, o teu servo que irá trazer a tua mensagem, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, para trazer para a tua igreja, Senhor Jesus Cristo, tanto para nós, quantos estamos aqui reunidos no templo, ó Deus, como irmãos, quanto aqueles, ó Deus, que estão em seus lares, ó Deus, também prestando um culto de louvor e adoração, ó Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, ó Deus, abrindo seus corações e mentes, ó Deus, tirando toda a barreira que impeça, Senhor Jesus Cristo, o agir do teu Santo Espírito através da tua palavra, ó Deus. Que caiam por terra todas as coisas adversas, ó Deus, que possam atrapalhar, ó Deus, a tua propagação do Evangelho, ó Pai. E que o teu nome, ó Deus, o teu reino possa ser exaltado para todo sempre, através do teu servo, das nossas vidas, da tua igreja aqui nesta terra. Continua, pois, conosco. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Douglas.
Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. É como a irmã Valcléria falou, né? Que nós nessa noite a gente não veio assistir a um culto. A gente veio prestar um culto ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós temos esse entendimento, a coisa flui em nosso meio, em nossos corações. Porque é justamente isso que Deus quer de cada um da gente. Que a gente preste esse culto a Ele de forma racional, em entrega diante dEle. Porque seria à toa nós sairmos da nossa casa e virmos ter aqui para fazer algo monótono e de qualquer jeito. Mas Deus, Ele quer, né, o melhor de cada um da gente. Apesar, né, diante das nossas fragilidades e mesmo nossas obras sendo trapos de imundícias. Mas nós precisamos ter esse intuito, esse desejo pela presença do Senhor Jesus Cristo. E desde já, também agradecendo, né, a Deus pela vida do meu irmão que está aqui, Jackson, Vitória, a esposa dele, e também quem nos visita nesta noite, que está ali o irmão Arimateia e a mãe dele. Sejam bem-vindos e é alegria poder estar com vocês aqui nesta noite. E desde já peço aos irmãos, à igreja, que abra na palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 8. E quem for achando, se coloque em pé, se possível, Atos, capítulo 8. E nós iremos fazer a leitura do versículo 26 ao versículo 40. Repito, Atos, capítulo 8, leitura do versículo 26 ao 40. A palavra do Senhor diz o seguinte: Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Santo Deus Pai eterno, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus Cristo, pela tua palavra, Deus, que fala aos nossos corações,
pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos fortalece. Nós agradecemos a ti, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu Santo Espírito, que é o Consolador, que atua em nossas vidas e nossos corações, que ensina a verdade a cada um da gente e nos endireita em teus caminhos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu me coloco juntamente com tua igreja, em um só coração, em uma só fé, em um só pensamento, porque nós temos entendimento e ciência de que o Senhor se faz presente em nosso meio, de que o Senhor está em nós, e nós invocamos o teu nome nesta noite, pedindo que teu Santo Espírito atue em cada vida, que em nome de Jesus Cristo possa, assim, meu Deus, estar falando aos nossos corações, tu possa me direcionar e possa fazer aquilo que te apraz nessa noite, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, continua conosco, Pai, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do poder do Teu Espírito, nós precisamos de Ti num todo, Jesus, porque sem Ti nós nada somos, mas nesta noite nós nos colocamos reconhecendo que somos pecadores, mas pelo Teu sangue nós somos justificados, e em nome de Jesus que Tu possa, Pai, atuar conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Enquanto eu refletia nesse texto, Deus trouxe vários ensinamentos que nós podemos tirar dessa passagem bíblica. E se você observar versículos anteriores, vendo todo o contexto, engloba esses versículos, os quais nós já lemos nesta noite, nós vemos que o ministério de Filipe era bem próspero. Deus usava ele para expulsar demônios, cura, que acontecia muito isso lá em Atos. E também, principalmente, para salvar, porque esse é o objetivo de Deus para com a humanidade, salvar, trazer salvação. E nós vemos que o livro de Atos toca muito nesses pontos dos quais já falei aqui e os quais também vocês já sabem. E o que me chama a atenção é a forma como Filipe se coloca à disposição e à dependência do Senhor Jesus Cristo, do Espírito de Deus, e a sensibilidade em entender o mandato de Deus para a vida dele e aonde é que ele deveria estar. E isso tudo traz essa reflexão à nossa vida para que nós possamos entender como Deus ele marca encontros, né, com vidas, com pessoas, e não deixe da mesma maneira. Acredito que foi assim na minha vida, foi na vida de cada um de vocês, que são novas criaturas. A partir do ponto que nós cremos em Jesus, e nós tivemos essa experiência com Ele, não ficou da mesma maneira, né? Nós assim conhecemos a Ele, e cada vez mais nós somos transformados de glória em glória. E eu acredito que você lembre daquela experiência que você teve, daquele encontro quando você nasceu de novo, que Deus tocou em seu coração, você creu em Jesus, a experiência que você teve, aquele momento que fica. Todos nós tivemos e fica no nosso coração aquilo. Foi Deus que operou em mim. E eu lembro, foi assim, Ele continua operando. E ao ver todo esse texto, nós vemos que Deus deu uma ordenança a Filipe para se encontrar com esse eunuco. E nós podemos até pensar, mas era simplesmente somente uma pessoa. Mas é uma pessoa, mais importa para Deus. Era só uma pessoa, mas Deus ama vidas. E nós precisamos ter essa visão. Não de quantidade, mas que Deus ama vidas. Então, é uma pessoa, seja qual for, independente da sua condição, que esteja, mas Deus, Ele vai de encontro àquela pessoa. E quando nós temos essa convicção, nós passamos também a andar sensível às ordenanças do nosso Deus, a andar sensível àquilo que Deus nos exorta e nos direciona a fazer e estar no local correto. Entende? Nós vemos aqui no texto que nós lemos, que no versículo 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe. Deus usava muito anjos, fisicamente aparecia e falava ao povo dele. E nós vimos aqui em Atos várias evidências de que Deus enviou anjos para determinados propósitos. E o anjo ele diz a Filipe o seguinte: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E Gaza era uma das 5 cidades principais dos filisteus. A cidade que era original, que também foi destruída no século I a.C. E também uma nova cidade que foi construída
perto da costa. Então nós vemos que o anjo enviado pelo próprio Deus, ele diz para Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul. Ele diz para onde ele tem que ir. Observe aqui que Filipe, ele não sai fazendo a obra de forma desorientada, da forma dele, da forma que ele acha, mas ele faz a obra, ele vai para onde tem que ir, de acordo com o direcionamento de Deus. E isso nos traz uma reflexão, como nós temos nos procedido diante da nossa vida no dia a dia. Você está inserido onde Deus quer, você vai, coloca seus pés aonde Deus quer que você de fato coloque. Como é que nós temos nos procedido no nosso dia a dia e onde a gente está inserido para ser instrumento de Deus nesses locais? Nós temos sido instrumentos de Deus ou nós temos sido simplesmente pessoas normais como o mundo está? Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo nos chama a fazer essa diferença, mais do que acredito, tenho certeza, porque a palavra dele diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então Deus nos chama justamente a fazer essa diferença, sabendo sim que nós somos falhos, que nós falhamos em determinadas situações, mas nós não devemos nos apegar a isso e trazer como uma acomodação para nossas vidas. Nós precisamos querer mais de Deus, nós precisamos querer mudança na nossa vida cada vez mais, porque Deus proporciona isso no nosso coração. Deus não nos deixa acomodados com essa visão. Então, Filipe, ele entende, porque Deus enviou aquele anjo, e ele entende a ordenança que Deus tinha dado a ele. A igreja entende a ordenança que Deus deixou para a igreja no todo, como também de forma individual para cada um de vocês. É essencial, nós sabemos que nós temos ter planejamento e nossa missão de vida como cristão. Isso é essencial. Deus não colocou a sua igreja simplesmente para estar nesse mundo e simplesmente cultuar a mesma coisa e não ter uma visão ampla, realmente espiritual, daquilo que Ele tem para nossas vidas. Ter essa visão espiritual é essencial. E essa visão é adquirida de acordo com o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então nós precisamos nos relacionar com Jesus. Eu sempre toco nesse ponto, relacionamento com Jesus, porque de fato é de fato isso. Nós precisamos cada vez mais estar perto de Jesus, entender o que Ele está nos direcionando a fazer, tanto de forma individual, como também coletiva, como comunidade e como igreja, como corpo de Jesus Cristo. E o versículo ainda diz que ele se levantou e foi. Então nós vemos aqui uma ordenança e em seguida a obediência de Filipe àquele mandado que Deus tinha dado a ele. Filipe, ele não fez como Jonas, vou para outra cidade, vou correr da presença de Deus. Não, ele encarou a situação porque ele estava cheio de Deus, ele entendia o que Deus queria, o propósito, e ele andou sobre isso, sobre o que Deus tinha. Então ele obedeceu a Deus. E nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a obediência. E é o que Deus nos chama. Deus nos chama a gente obedecer a Ele. E essa obediência não é simplesmente algo forçado. Porque você tem que fazer isso, algo empurrado. Nós percebemos que às vezes quando é imposicionado isso na vida do indivíduo, bem que ele faz aquilo forçado e sem gosto, não prospera. Mas nós precisamos ter esse anseio de fazer as coisas para Deus de forma com alegria, com desejo, com intensidade, de forma espontânea, de forma altruísta. Nós precisamos desenvolver isso no nosso coração, de forma que agrade a Deus. A gente às vezes se pega até nisso, de achar que o fazer por fazer já agrada a Deus. Mas não. É o fazer e fazer de acordo com o que Deus nos direciona a fazer. A fazer e fazer com o Senhor à frente. E a gente atrás, andando sobre a orientação dele. Então entender isso é essencial para nossas vidas como cristãos. E nós observamos que Filipe, ele vai e obedece a Deus. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Observe aqui que a Bíblia diz que tinha esse etíope, que nessa época a Etiópia era um grande reino, também localizado no sul do Egito, e fala também dizendo que o eunuco. Então pode se referir também a um homem emasculado, ou de modo geral, se colocando de modo mais geral, a um oficial do governo, que ele era. Nesse caso, possivelmente, era um homem, né, que também que fosse tanto um quanto o outro. Lucas, ele diz e chama de eunuco, e de pessoa que ocupava também uma posição
de autoridade na corte da rainha. Também é usada a palavra Candace. Você pode perguntar, como assim Candace? Provavelmente não um nome, mas um título oficial, como Faraó, como César, que era dado à rainha-mãe nesse lugar. É importante a gente entender isso também. E nós vemos que esse etíope, como é mencionado aqui, Deus direciona Filipe a ele. E eu acho interessante que Deus faz questão de descrever, eu digo Deus porque foi escrito por homens, mas a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, é o próprio Deus falando conosco. E a Bíblia diz que, dá esses detalhes, que ele era etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, e também superintendente de todo o tesouro, que viera adorar a Deus. Observe, ele já tinha um costume de vir adorar a Deus. Ele tinha aquele costume, de ter aquela rotina de adorar a Deus, mas ele ainda não conhecia a Deus. Ele ainda não entendia quem era Jesus Cristo. Entende? Eu acredito que hoje em dia tem acontecido muito disso, né, até na igreja, no meio. Pessoas que adoram, congregam, mas às vezes não teve ainda um conhecimento de fato da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos deparar justamente com isso nos versículos posteriores, sobre o que aconteceu, e vocês conhecem, com o eunuco. Observe o versículo 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Antigo Testamento. Profeta Isaías, ele vinha lendo. Então disse o Espírito a Filipe. Quando eu leio esse versículo que a palavra de Deus diz, então disse o Espírito a Filipe. Olha a afinidade que Filipe estava com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus disse a Filipe, aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Eu fico imaginando a forma do Espírito Santo falar, de Deus falar a Filipe, porque a voz de Deus é inconfundível. Se você tem relacionamento com Deus e escuta Ele, entende, é inconfundível. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Cada um da gente chegou aqui nesta noite, nessa igreja, pela providência de Deus, porque Deus nos acompanhou, porque Deus nos trouxe. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós nos sentirmos gratos a Deus, por esse amor que Ele tem por cada um da gente. Porque Deus, Ele marca encontros com cada um da gente e fala de diversas maneiras. E quanto mais nosso coração estiver sensível, quanto mais nós estivermos nessa posição de filhos e dependentes de Deus, nós podemos entender o que Ele quer falar no nosso coração. E nós observamos que no versículo 30 diz o seguinte: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Chegou, compreendes o que vem lendo? É interessante a forma como Deus ele propicia meios e também nos direciona a algumas situações que é de formas que a gente nem entende. Às vezes. Me fez relembrar também um tempo quando eu ia de forma contínua para Recife, né, anos atrás. E com isso eu ia entregando muito folheto dentro do ônibus, né, aproveitava a oportunidade e falava de Jesus Cristo. E teve uma certa mulher na minha frente que me chamou a atenção. Eu senti a dor dela, que ela estava sentindo naquele momento. E no momento o homem já estava perto de chegar, e com isso eu disse para Deus: se ela entrar no mesmo ônibus, eu vou falar para ela de forma mais detalhada de quem tu és, Jesus. Permite, me dar essa oportunidade. E assim, quando vocês sabem como é o tumulto, e quando entrou as pessoas que eu fui entrando, que eu olhei para um lado, para o outro, estavam as cadeiras todas lotadas. Quando eu olhei para um lado, estava ela e a cadeirinha do lado dela. Eu disse: é Deus. E com isso eu me aproximei dela e falei de Jesus Cristo. E ela começou relatando muitas coisas referente à vida dela. E foi algo que Deus tinha proporcionado naquele momento para trazer aquilo para a vida dela, naquele momento. E, então, tudo isso, por que eu trago tudo isso? Porque Deus, Ele prepara momentos e Ele quer nos usar. Ele quer usar eu, você, cada um da gente, apesar das nossas fragilidades. Mas nós somos igreja, geração eleita, como o próprio Deus diz, está na palavra de Deus. Então nós precisamos estar nessa posição de filhos, andando sobre o que Deus tem e entender o que Ele quer, cada um da gente. Deus não quer que a gente ande à toa, andar por andar, viver por viver, só se preocupar, como foi colocado na oração de alguém aqui, com nossas coisas pessoais.
Se nós amamos a Deus, nós queremos também fazer aquilo que glorifica a Ele e compartilhar dessa palavra que é vida, dessa palavra que é vida para cada um da gente, nós entendemos que é vida e por isso também propagamos e levamos, porque nós temos a ciência e o entendimento e da mesma forma que ela nos transformou, ela transforma outras vidas. É isso que Deus faz. Então nós vemos justamente nesse texto isso, a sensibilidade de Filipe. E ele perguntou, compreendes o que vens lendo? E isso nos remete também a refletir sobre também nosso propósito de ensinar nossos irmãos aos outros, porque nós temos a aprender uns com os outros. Não é porque eu estou aqui que eu não preciso aprender com cada um de vocês, preciso também. E isso é necessário a gente ter esse entendimento para ter humildade, sabe? E é assim que nós precisamos entender. E também compartilhar com as outras pessoas que não entendem nada de Jesus Cristo, porque nós já temos um conhecimento. Então, propagar, levar esse conhecimento de Jesus Cristo que nós temos é essencial. É essencial. E ele responde, como poderei entender se alguém não me explicar? Ele ia adorar a Deus lá. Ele lia o Antigo Testamento, ali as leis, tudo ali, mas não entendia. E a Bíblia não é simplesmente para ler, a Bíblia é para estudar. A Bíblia é para a gente ter esse relacionamento com Deus e procurar pedir a Ele a revelação, que o Espírito revele essa palavra. Entende? Então, a Bíblia em si, ela tem coisas que nós não podemos nem entender, mas nós precisamos ter esse desejo de conhecer a palavra de Deus cada vez mais. Não só um conhecimento para ter intelectual, eu sei porque isso. Não. Um conhecimento que você tem que vai edificar vidas, que você vai repassar para outras pessoas. Então é necessário ter isso em mente. E ele convidou Filipe, o eunuco, a subir e a sentar-se junto a ele. Tudo preparado por Deus, né? E ele convidou e ele assim subiu. E ele foi explicar. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Vocês já sabem qual o texto, né, que aqui está sendo mencionado, que é lá em Isaías 53. Eu peço que vocês abram lá em Isaías 53, porque nós iremos ler versículos 6 e 7. Isaías capítulo 53, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, todos os nossos pecados caiu sobre Jesus naquele momento. Então, ele se entregou naquela cruz, ele morreu por cada um da gente. Por cada um da gente, por amor a cada um da gente. E quando nós entendemos a dimensão desse amor de Jesus Cristo, nós também acabamos nos constrangendo com o amor dele por cada um da gente, porque é grande. Como diz na palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo, ele se entregou, como foi louvado aqui, o rosto de Cristo. E eu reflito muito também nesse louvor, porque diz que eu não creio num Cristo vencido. E eu também não creio num Cristo vencido. Não creio num Cristo de semblante caído, triste. Também não creio na igreja dessa maneira, que resplandece a glória de Deus se está dessa maneira. Então, eu não creio nesse Cristo que muitos falam. Sim, que ele sofreu naquela cruz, sentiu dor e tudo mais, mas eu fico imaginando a forma de Jesus ter contato com as pessoas, como ele irradiava essa alegria, como ele passava esse amor e tudo aquilo que corresponde aos frutos do Espírito Santo de Deus. Porque era o próprio Deus. E hoje ele está no nosso meio, hoje ele está em nós.
E nós podemos estar nessa posição, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, apesar de tantas coisas que vêm sobre nossas vidas, mas nós podemos estar nessa posição confiante em Jesus Cristo, em quem Ele é, apesar das tribulações, mas Ele concede ao nosso coração a alegria e a força, a fé, a positividade de que esse Cristo que morreu, mas ressuscitou, Ele vive e reina. Ele vive e reina e vem buscar a igreja dele, essa igreja que ele morreu por ela e que está preparando. Nós temos nos deixado ser preparados pelo próprio Cristo. Nós precisamos. Então, Jesus Cristo, o Senhor, nosso Senhor e Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus que está em nós, o Deus que nós conhecemos e sabemos que Ele é vivo e que Ele atua em nosso coração e que é o mesmo e não tem sombra de variação e que Ele não muda. Esse Deus que tem várias promessas na sua palavra para cada um da gente, para a sua igreja. E que a maior de todas, de que Ele vem nos buscar, e que nós temos salvação nele, não pelos nossos méritos, mas sim pelo sacrifício dele naquela cruz, através do sangue dele derramado naquela cruz, através do grande amor dele por cada um da gente. Mas como ser indiferente um amor desse? O pecado nos deixa indiferente, nos deixa insensível à presença de Deus. Então nós vemos nesse texto de Isaías, falando justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos que diz o seguinte: não abriu a boca. O servo não fará qualquer reclamação e será totalmente submisso àqueles que oprimem. Servo quem? Jesus Cristo. E nós temos, às vezes, a ideia de achar, Jesus Cristo, nós não, mas às vezes pessoas que não entendem de fato. Jesus Cristo, coitadinho, sofreu, como se o inimigo das nossas almas estivesse por cima de Deus. Mas não, Deus, Ele é soberano. Ele se entregou na cruz por cada um da gente, e isso não quer dizer pelo sofrimento dele que ele foi minimizado, que ele foi diminuído. Porque ao ponto que Jesus Cristo estava se entregando naquela cruz, por cada um da gente, Ele estava nos trazendo vida. Estava nos trazendo vida, a própria vida de Deus em nós. Você consegue entender isso? A própria vida do Senhor, o próprio Espírito de Deus habitando em nós, vasos de barros, pessoas falhas e pecadoras, mas que salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, o Espírito habita, o Espírito purifica, o Espírito nos ensina, o Espírito de Deus nos direciona a tudo aquilo que é da parte do Senhor. Então Jesus Cristo, que foi oprimido, que foi humilhado, Ele foi e passou tudo isso por cada um da gente, mas não foi em vão. Não foi em vão, porque na onisciência dEle, Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe os seus, Ele sabe aqueles que estão na palma das mãos dEle e que ninguém arrebatará. Você entende? Que a salvação não é pela sua força, pelo que você consegue, não foi por mérito seu, mas sim através de Jesus Cristo. E é a partir do ponto quando você crê em Jesus, que abriu seu coração, Ele passou a operar na sua vida, Ele trouxe uma nova vida em Cristo Jesus, tornando uma nova criatura, não por obras humanas, mas sim pelas mãos do Deus poderoso, pelas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra, pelas mãos daquele que é onisciente, que é onipotente, que pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina ou pensa. É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que nós estamos aqui nesta noite, ouvindo a palavra dEle. Essa palavra que é viva, que é eficaz. Essa palavra que penetra em nosso coração, quando nós abrimos nosso coração. Que nos renova, que nos restaura, que nos traz visão espiritual, de fato, e que às vezes nós estamos tão precisando. Esse Jesus, que foi como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e diz, assim ele não abriu a sua boca. Esse Jesus que foi humilhado, esse Jesus Cristo, que andou no jumentinho, esse Jesus Cristo que foi colocado em uma manjedoura,
esse mesmo Jesus Cristo, que foi como um cordeiro, ele virá como leão. Como o leão da tribo de Judá, porque ele venceu por cada um da gente, e através dele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, através dele. O leão da tribo de Judá, como nós vemos também em Apocalipse, que faz várias referências, que é usado vários termos, várias significâncias para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele voltará. Ele voltará e é uma promessa a qual é dele e que ele é fiel. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós nos firmamos no que Jesus Cristo diz. E isso é essencial, se firmar nas palavras de Deus, se firmar nas suas promessas, se firmar naquele de fato que ele disse. Às vezes nós confiamos no que fulano diz, porque fulano disse isso, porque fulano prometeu isso, porque isso. Você consegue colocar a confiança no ser humano, que é falho. Por que você não consegue colocar a confiança total no Senhor Jesus Cristo? Naquele que nós lemos a palavra e conhecemos e sabemos que Ele é fiel. Às vezes nós limitamos a pessoa de Jesus, por isso nós perdemos de presenciar mais dele. E isso fica uma reflexão para a gente. Confiar na força do homem e não confiar na pessoa de Jesus Cristo. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco conhecia essa passagem, li essa passagem, porém não entendia. Foi necessário que Filipe se aproximasse dele e que explicasse a passagem. Porque, de fato, hoje é fácil para a nossa compreensão, mas porque a gente entende tudo o que aconteceu, mas para eles que não tinham a revelação mais profunda de Deus, da graça de Jesus Cristo, eles não entendiam ainda, de fato, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não precisa ser atualizada, nós que precisamos enquadrar ela e praticar a palavra de Deus. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, Desejo de conhecer a palavra de Deus. Desejo de algo profundo. Desejo de entendimento. Olha o desejo dele aqui. Deus sabia que esse eunuco já estava com desejo. Não simplesmente desejo superficial, de querer conhecer só por conhecer, mas algo bem mais profundo. Por isso que Deus preparou esse momento. E ele pede. Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Porque muitos deles pensavam que estava se referindo ao próprio Isaías. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E nós precisamos anunciar a Jesus Cristo. E eu digo aqui, não simplesmente anunciar por anunciar. Nós precisamos estar empoderados, cheios do Espírito e anunciando. Empoderados, cheios do Espírito e anunciando, sabe? Porque mesmo que você tenha toda a intelectualidade que você acha, o entendimento, o conhecimento, sem o poder do Espírito, nada. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos estar cheios de Deus. E nós sabemos que Atos nos remete a tudo isso, né? Sobre o poder do Espírito, sobre o Espírito estar na igreja e atuando, e toda essa dependência da igreja diante de Deus. Então, Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração, não diz pela metade, não diz de qualquer maneira, mas se creres de todo o coração, porque todos aqueles que creram no Filho de Deus, deu poder, deu direito de se tornarem feitos filhos de Deus, ao crer na pessoa de Jesus Cristo. Agora isso não é simplesmente algo, eu creio em Jesus Cristo, sim, algo professado de boca, mas algo que você confessa com sua boca, mas seu coração dentro está confirmando aquilo.
entende? Havendo essa conciliação. E o eunuco, ele creu, de fato, em Jesus Cristo. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus, o próprio Deus, 100% Deus, e também foi 100% humano, porque ele sabe as nossas dores, sabe as nossas debilidades. Ele é o Filho de Deus. E através dele, nós também nos tornamos filho, através somente de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, confiamos nele, temos fé nele, e essa graça vem sobre nossas vidas. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, assim como aconteceu com outros profetas. Ele foi arrebatado, Filipe, aqui. A Bíblia é muito clara quanto isso. E nós vemos também outras referências, principalmente no Antigo Testamento, né, o que Deus fez, alguns céus referentes a arrebatamento. E a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, porque a salvação traz júbilo, porque a salvação traz alegria. A salvação traz. Quando nós estamos naquele primeiro amor, naquela intensidade, às vezes é um momento que você está fazendo mais luta, mas você consegue estar transbordando de Deus e de alegria. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Às vezes nós queremos ultrapassar algumas situações das nossas vidas, adversidades, pela nossa força, e acabamos deixando Deus bem que de lado. E às vezes nós não conseguimos passar de forma, vamos dizer assim, mais confiante, alegre para algumas circunstâncias, por de fato não ter esse relacionamento mais íntimo com Deus e não estar vivendo essa alegria que Davi pediu para ser restaurado nele, depois do pecado. E essa deve ser nossa oração às vezes. Davi teve seu determinado pecado, nós falhamos em outros pecados, e às vezes quando isso é de forma consistente, e nós sabemos que aquilo é pecado e fazemos, né, porque às vezes acontece disso, então, pedir perdão a Deus, pedir ao Senhor que restaure a alegria, restaure nosso coração, porque nós devemos refletir essa imagem de Jesus Cristo. Eu não digo simplesmente físico não, estou dizendo físico não, mas também refletir da seguinte maneira, pela alegria que está em nosso coração. Se nós estamos cheios de Deus, nós vamos exalar também e transparecer isso de forma verdadeira, de forma genuína, que está em Deus, que é o amor, que é a alegria. Então, o eunuco, ele saiu cheio de júbilo, cheio de alegria. E nós precisamos estar cheio de Deus, nós precisamos estar cheio de alegria. Você pode perceber, quando a gente está empoderado por Deus, né, e cheio de alegria, você vai fazer as coisas com Deus com mais facilidade, com alegria, com amor, sem sentir aquele peso, aquele trancado, aquela coisa monótona. É isso que o Espírito Santo de Deus proporciona. Porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. E Deus opera em nosso coração. Inclusive em Atos diz, um dos apóstolos diz o seguinte: vocês resistis ao Espírito Santo de Deus. Vocês resistis. E às vezes nós resistimos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que aqui determinadas coisas é bíblica, que está na linha, resiste. Por isso que tem determinadas consequências. Então nós vemos justamente isso, que o eunuco, ele estava cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Uma entrega total, sabe? Total deles aqui, dos servos de Deus, na igreja de Atos. Aí você pode até dizer, mas eu vou me doar totalmente àquele que Deus tem, e eu tenho coisas pessoais e que é lícito também, da minha vida pessoal, secular, e é justamente nesse ponto também que Deus pode operar na sua vida, e usar, dependendo da situação onde você está inserido também, porque tem muitas coisas também que vem que nos trava, para a gente fazer aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. Mas Deus não quer que a igreja fique recuada. É onde a gente está inserido, seja na universidade, seja no trabalho, seja onde for. Lançar essa semente. Lançar essa semente e também não jogar pérolas aos porcos, porque a gente chega a esse entendimento, sabe? Com maturidade e com o tempo. Que às vezes é perca de tempo de lançar algumas pessoas que não vão ouvir. Você com o tempo, você vai adquirindo maturidade, vai entendendo
e tendo mais sensibilidade, e você vai fazer aquilo que realmente Deus está mandando. É essa pessoa. Você foca nela. E você tem convicção aonde é que vai chegar. Para não estar soltando só por soltar. É preciosa a palavra de Deus. E muita preciosa. E às vezes a gente ama tanto a Deus e as pessoas que quer que todos se salvem logo. Que conheçam a Jesus. E aí tem que ser esse desejo. Mas às vezes também a gente bem que quer empurrar um pouquinho algumas coisas. E quer também, né, semear um campo que não é para semear. Então esse discernimento, essa sabedoria é essencial. Saber o momento e como. Mas não pegue também isso para você como um meio de querer fugir daquilo que Deus tem, não. Viu? Aí pronto, nós vemos aqui justamente isso, que ele evangelizava. E essa é a missão a qual Jesus Cristo colocou sobre cada um da gente, sobre a sua igreja. E nós precisamos ter esses propósitos estabelecidos de como se fazer isso, de forma individual, como também coletiva, como comunidade, como igreja. E isso, irmãos, não é simplesmente por algo empurrado, não é algo simplesmente forçado, algo por fazer. É algo realmente na dependência de Deus do Espírito. Deixar o Senhor à frente, mesmo pensamento, mesmo propósito, na mesma fé. Nós sabemos que a incredulidade, ela meio que atrapalha algumas coisas, como também a fé, também ela pode contagiar. Nós sabemos que existem ondas cinéticas, vamos dizer assim, e trazendo para o campo espiritual nesse sentido, nós sabemos que nós passamos o que é de bom para o outro, como também podemos passar o que é de ruim. Então, essa é a missão que Jesus Cristo colocou para cada um da gente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E tudo isso que a gente viu aqui, diante dessa leitura, que nos remete, nos ensina justamente sobre tudo que Jesus Cristo passou naquela cruz, que não foi em vão, foi com um propósito, e que Deus também deixa os seus servos que estão intimidade com Ele, sensível ao chamado, direcionando aquilo de fato que Deus quer que nós venhamos fazer. Ensinando essa palavra, compartilhando essa palavra, levando essa palavra àqueles que ainda não têm vida em Cristo Jesus. E que Deus possa despertar em nosso coração essa vontade e esse desejo cada vez mais, né, de compartilhar. Lembre-se, compartilhar empoderados pelo Espírito. Compartilhar empoderados pelo Espírito. Entende? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais ter esse desejo em nosso coração da pessoa de Jesus Cristo. Como o próprio Davi diz, que anseia como as costas pelas correntes das águas. Que esse seja o nosso desejo, esse desejo pela pessoa de Jesus Cristo. E que Deus nos chacoalhe, que Deus nos direcione, que Deus abra a nossa visão e que nós possamos repreender, que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que não glorifica a Deus, todo o comodismo, toda a aceitação própria de nós mesmos, das nossas convicções, nossos entendimentos, que são bem baixos diante do que Deus realmente tem para a gente. Que Deus abra nossa visão espiritual e que nós possamos se entregar a Jesus Cristo dia após dia, porque nós precisamos ser transformados por Ele de glória em glória. E que Deus nos abençoe. Eu convido nesse momento a igreja a se colocar de pé. Que a palavra de Deus continue sendo viva e eficaz em cada vida. Mas antes de nós, como os ministérios de louvor, estarmos louvando e engrandecendo o nome de Deus, eu gostaria de começar com a igreja. Não há um Deus maior. Não há. Mas eu gostaria que a igreja começasse. Hoje é o coral do Senhor, que vai honrar Ele em espírito e em verdade. Vamos só, igreja. Não há Deus. Não há. Não há. Eu quero ouvir a voz, de novo. Não há Deus maior, não há. Não há Deus
nosso Deus. Bom, Bob. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. A igreja. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Sei, Senhor Deus, não há um Deus maior do que Tu em nossas vidas. Cada família aqui, Senhor, nesse momento, ela possa continuar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Que ela deixe o obstáculo todos, Senhor Deus. Continua, Senhor. criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, porque o Senhor cuida de cada um da gente. O Senhor sempre fala aos nossos corações. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu possa aplicar aos nossos corações, às nossas vidas, tudo o que a gente ouviu nesta noite. Que em nome de Jesus Cristo, a Tua paz possa estar sobre cada um dos Teus servos, sobre a Tua igreja em um todo. Que a Tua bênção esteja sobre nossas vidas e que Teu Espírito continue atuando em nosso ser, em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e que assim o Senhor continue conosco durante essa semana. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, porque é um nome que está acima de todo nome e que pode todas as coisas. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas e é isso. Boa semana.